O que os ingredientes dos produtos nos mostram? Ler a tabela nutricional de um produto industrializado, saber a quantidade de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, se tem gordura saturada ou não, fibras, é muito importante saber entender essa tabela nutricional dos alimentos. Só que o mais importante é saber quais ingredientes estão presentes ali naquele alimento que você vai consumir. Por quê? Porque é nos ingredientes que está a verdade sobre o alimento. É nos ingredientes que você vai descobrir se tem alguma coisa ali naquele alimento que faz mal para a sua saúde. E é mais importante ler a lista de ingredientes antes de olhar a tabela nutricional. Por quê? Porque se você, ao olhar a lista de ingredientes, identificar ali alguma substância, algum aditivo químico que não faz bem à sua saúde, você nem vai perder tempo olhando a tabela nutricional, porque você já sabe que aquele alimento não é saudável, que você não deve consumir. Por isso a importância da lista de ingredientes dos produtos alimentícios. E, gente, vocês vão ficar chocados com a quantidade de ingredientes que você vai encontrar em alguns alimentos que nem nutriente é. E o nosso corpo, ele foi feito para consumir 5 tipos de nutrientes, que são os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas e minerais e as fibras, além de beber muita água, é claro. E esses ingredientes presentes aí nos produtos alimentícios que não são nutrientes, na nutrição a gente chama de xenobióticos, que são aditivos químicos que nos alimentos se apresentam aí como conservantes, corantes ou realçadores de sabor. E é muito fácil identificar esses aditivos, por quê? Porque você de cara já vai perceber que aquilo não é um nutriente. Por exemplo, quando você lê ali num produto corante azul brilhante, você já sabe que aquilo ali não é um nutriente, sim um aditivo químico. E os xenobióticos são substâncias estranhas, é algo diferente que o seu corpo não reconhece e que pode lesionar aí órgãos, células, tecidos, causando doenças e envelhecimento precoce. Os xenobióticos, eles não estão somente nos alimentos. O agrotóxico é um xenobiótico, os medicamentos são xenobióticos, mas são substâncias químicas que muitas vezes são indispensáveis, são necessárias para o nosso corpo. Por isso que é muito importante não se automedicar, não fazer uso aí de medicamentos indiscriminadamente e sempre consultar o seu médico. E agora nós vamos analisar a lista de ingredientes de alguns produtos industrializados. A primeira coisa que vocês devem ter em mente ao ler a lista de ingredientes de qualquer produto alimentício é observar que a lista ela sempre está em ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente que aparece ali é o que está em maior quantidade naquele produto, o segundo um pouquinho menos, o terceiro e assim por diante. Então, os 3 primeiros ingredientes são aqueles que vão estar presentes em maior quantidade nos produtos alimentícios. Então, por exemplo, ao ler a lista de ingredientes, você observar que o açúcar está em primeiro, segundo ou terceiro lugar na lista, quer dizer que aquele alimento é um produto que tem muito açúcar e que não é saudável, não deve ser consumido. O primeiro produto que nós vamos analisar a lista de ingredientes é uma barra de cereal. Então vamos lá analisar a lista. O primeiro ingrediente que vocês veem aí é a aveia em flocos. A aveia em flocos, ok, é um produto, é um alimento super saudável. Depois vem flocos de trigo. Mas reparem que o terceiro ingrediente é o xarope de glicose. Xarope de glicose, gente, é um outro nome que é dado para o açúcar. Então já não é um produto aí, não é uma barrinha saudável. Flocos de arroz, banana, depois olha lá, açúcar novamente, açúcar invertido, que é pior ainda que o açúcar comum. Oleína de palma, gordura vegetal, que é péssimo e daqui a pouco eu já vou explicar o porquê. Açúcar novamente, farinha de arroz, mel, sal, estabilizante polidestrose, umectantes sorbitol e glicerol, aromatizantes, acidulante, ácido cítrico, antioxidantes, lecitina de soja, tocoferol e corante natural, caroteno. Bom, pelo menos o corante ali é natural. O sorbitol, ele é um adoçante, então já também não é um produto
tão saudável. Então tem sorbitol, tem açúcar invertido, xarope de glicose, açúcar, quer dizer, extremamente maléfico aí para nossa saúde. Claro que em alguns momentos a gente vai precisar lançar mão da barrinha de cereal pela correria do dia a dia, por ser um alimento prático, mas sempre, se vocês precisarem recorrer a esse tipo de alimento, observar a lista de ingredientes, gente, porque tem sim barrinhas de cereal que tem uma lista de ingredientes legal aí, que são saudáveis. Então, ficou na dúvida? Olha ali a lista de ingredientes e você já vai saber analisar se aquele produto é saudável ou não. Agora, a gente vai analisar a lista de ingredientes de um pão integral. E, gente, uma coisa que vocês precisam entender, a maioria dos pães integrais que vocês veem na prateleira do supermercado não são integrais de verdade. Por quê? Porque para o pão ser considerado 100% integral, ele não pode ter a farinha branca. E tem muito pão integral que às vezes você olha lá a lista de ingredientes, qual que é o primeiro ingrediente? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é o que? A farinha branca. Então não é um pão integral, o que significa que a farinha branca é o que está presente em maior quantidade naquele produto. Então comecem a observar aí a lista de ingredientes antes de comprar um produto alimentício, que vocês vão ver como vocês vão começar a identificar produtos que não são saudáveis e que vocês consumiam e tinham aí na despensa de vocês. Então vamos lá analisar aí a lista de ingredientes do nosso pão integral. Olha lá. Primeiro ingrediente, farinha de trigo integral, ok, então é um pão realmente integral. Glúten, pecan, açúcar mascavo, que é um açúcar mais saudável, óleo de soja, sal hipossódico, conservador propionato de cálcio. Bom, esse pão ele é um pão 100% integral, porque vocês viram que não tem a farinha branca, mas ele tem o açúcar, ele tem conservante, enfim, quanto mais natural for a alimentação, mais saudável é. Vamos lá então analisar a lista de ingredientes de um pão integral que diz ser integral, mas na verdade não é porque tem a farinha branca. Vamos lá? Olha lá, primeiro ingrediente, farinha de trigo integral, ok. Segundo ingrediente, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, péssimo gente, que é a farinha branca. Glúten, açúcar, semente de girassol, óleo de soja, semente de linhaça, fibra de trigo, flocos de aveia, flocos de centeio, flocos de soja, farinha de triticale, farelo de trigo, sal, vinagre, farinha de linhaça, farinha de malte. Aí vocês vejam lá no final, conservadores, propionato de cálcio, ácido sórbico, aromatizantes, acidulante, ácido lático e melhorador de farinha, quer dizer, péssimo, né, gente? A composição aí, a lista de ingredientes desse pão. Então, tá vendo como é muito fácil aí identificar se o produto é legal ou não, se deve ser consumido? Então comecem aí agora, a partir de hoje, ir ao supermercado e ler em primeiro lugar, quando for escolher um produto, a lista de ingredientes. Agora vamos lá analisar a lista de ingredientes da pipoca de micro-ondas. Vocês vão se surpreender, não é nada saudável. Vai fazer pipoca, gente? Ou faz na pipoqueira elétrica ou faz na panela com um pouquinho de azeite ou óleo de coco, que vai ser 10 vezes mais saudável. Vamos lá? Ó, milho de pipoca, gordura vegetal já com o segundo ingrediente péssimo, sal e preparado sabor manteiga. Aí tem óleo vegetal aromatizante, regulador de acidez, ácido acético, corantes naturais, cúrcuma e urucum. Menos pior que essa usou o corante natural. Mas entendam, gente, se você fizer a pipoca na panela, é o milho e o azeite ou óleo de coco, que é uma gordura saudável. Então comecem aí já a ter consciência de que quanto mais industrializada for a sua alimentação, menos saudável. Agora vem a hora da verdade. Vamos analisar a lista de ingredientes da gelatina, que todo mundo acha que é saudável, que entra aí perfeitamente em um processo de emagrecimento. Olha lá a lista de ingredientes da gelatina. Olhem aqui a lista de ingredientes da gelatina. Vocês vão se surpreender. Açúcar. Olha o primeiro ingrediente, gente. Açúcar, quer dizer, tem muito açúcar. Gelatina, sal. Olha, tem sal na gelatina, né? Sódio que em excesso faz mal à nossa saúde.
Vitamina C, ó, regulador de acidez, citrato de sódio e ácido fumárico, aromatizante, edulcorantes, aspartame, ciclamato de sódio, que são adoçantes artificiais, super prejudiciais à saúde, cancerígenos, acesulfame de potássio, sacarina sódica é outro adoçante, corante bordô e amarelo crepúsculo. Bordô e amarelo crepúsculo, gente. Assim que você lê, você já identifica que isso não é nutriente, não é alimento. Então percebam como é fácil saber aí o que é saudável, o que não é, o que deve entrar aí na despensa de vocês. E hoje eu vou dar uma tarefa aí para vocês, abrir o armário, a despensa e olhar a lista de ingredientes dos produtos que vocês têm aí na casa de vocês e quantos são saudáveis, quantos não são e o que você a partir de hoje já vai eliminar da sua vida. Um ingrediente que vocês precisam prestar bastante atenção e que apareceu aqui na lista de alguns produtos que a gente analisou é a gordura vegetal. Ela pode vir como gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes ou apenas como gordura vegetal e é extremamente maléfica para a nossa saúde. Aumenta o colesterol ruim, abaixa o colesterol bom, então isso é uma coisa que vocês devem evitar. E aonde a gente encontra a gordura vegetal hidrogenada? Na margarina, tirem a margarina da vida de vocês. Passem a consumir a manteiga, que é muito mais saudável que a margarina, o macarrão instantâneo, a batata chips, a pipoca de micro-ondas, o sorvete, a bolacha maisena, o queijo processado. Então isso é um ingrediente que vocês têm que excluir aí da vida de vocês e começar a prestar atenção na hora de ler a lista de ingredientes de qualquer produto. Tem gordura vegetal, já exclui porque é péssima e extremamente maléfica aí para nossa saúde. Resumindo, sempre, antes de olhar a tabela nutricional de qualquer produto alimentício, leia a lista de ingredientes e você vai se surpreender com a quantidade de produtos que existem aí no supermercado e que tem ingredientes que nem nutrientes são, né? Nem alimentos são, que são aí aditivos químicos extremamente prejudiciais para a nossa saúde. Então, fique atento.